Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. So the invader lands, they kill our people. If you go to such places like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. O padre Policarpo está na Nigéria. A sua diocese tem sido uma das mais atingidas pela violência. Quando se fala em violência na Nigéria, há um nome que nos vem logo à memória: o Boko Haram, o grupo terrorista que quer implantar à força um califado no norte do país. Mas, infelizmente, há muitos outros motivos de preocupação. Os pastores nómadas Fulani, por exemplo, que atacam agricultores cristãos, ou os grupos armados que raptam sistematicamente pessoas procurando lucrar com as suas vidas. Em tudo isto há um denominador comum: a Igreja. Os padres, as irmãs, os catequistas, os leigos, os próprios bispos, todos eles são um alvo dos terroristas, dos pastores nómadas, dos sequestradores. A Igreja na Nigéria vive num sobressalto permanente. É uma Igreja mártir que pede e que precisa muito da nossa ajuda. Por isso, a Fundação AIS lançou uma enorme campanha a nível global nesta quaresma, uma campanha que vai ser, claro, um dos temas principais do nosso programa, em que vamos conversar, como já é habitual, com a diretora da Fundação AIS aqui no nosso país, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas a Nigéria não vai ser o único tema do programa de hoje. Ao longo dos próximos minutos nós vamos a outros países como a Bolívia, Guiné-Bissau ou Nicarágua e vamos começar mesmo pela Nicarágua. Parece não terem fim os episódios de hostilidade para com a Igreja neste país do continente americano. A última notícia, que sinaliza, aliás, muito bem a gravidade desta situação, é que a Santa Sé deixou de ter representação diplomática na Nicarágua com a saída, há pouco mais de uma semana, do encarregado de negócios. O fecho da sede diplomática foi pedido pelas autoridades de Manágua, que há um ano, Catarina, já tinham expulsado o núncio apostólico. Sim, é verdade, Paulo. De facto, tem sido uma sucessão de casos de ataques contra a Igreja Católica na Nicarágua e agora foi a vez do Monsenhor Marcel Diouf, o encarregado de negócios da Nunciatura, ter de deixar, de facto, a Nicarágua, o que aconteceu no passado dia 17 de março. O encerramento da sede diplomática do Vaticano foi pedido, ou melhor, foi exigido pelo governo da Nicarágua 7 dias antes, a 10 de março, na sequência de declarações do Papa Francisco a um site argentino. O que é que disse o Papa que terá irritado tanto o governo de Daniel Ortega? Sim, de facto, o Papa não foi muito meigo com as suas palavras durante essa entrevista. Portanto, o Santo Padre falou do desequilíbrio da pessoa que lidera a Nicarágua, referindo-se obviamente a Daniel Ortega, e descreveu também o país como sendo uma ditadura grosseira, comparando-a com a tirania soviética de 1917 ou a de Hitler de 1935. O fecho da embaixada é o culminar do afastamento das relações entre os dois Estados depois de, há um ano, a 12 de março de 2022, o núncio apostólico, ou seja, o embaixador do Vaticano, Dom Valdemar Stanislau Sommertag, ter sido expulso do país. Já iremos falar deste diplomata, Dom Sommertag, mas para já importa recordar que não tem sido só a Igreja Católica a denunciar os atropelos aos direitos humanos na Nicarágua. Muitos países e organizações também o têm feito, a começar, Catarina, pela própria ONU. Sim, e ao mais alto nível, Paulo. Ainda recentemente, no passado dia 3 de março, foi apresentado no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, pela Secretária-Geral Adjunta da ONU, Ilse Ketris, e nesse documento a ONU fala da degradação dos direitos humanos na Nicarágua desde dezembro de 2022,
havendo uma referência explícita à situação do Bispo de Matagalpa e o administrador apostólico da Diocese de Estel, Dom Rolando Alvarez, que, como os nossos telespectadores deverão recordar, foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão. Mas há muitas outras situações que evidenciam um ataque direto à Igreja pelas autoridades da Nicarágua. Sim, foi um dos casos mais recentes foi, de facto, o encerramento forçado das 2 universidades católicas e também de 2 escritórios da Cáritas. Mas antes disso, Paulo, as autoridades já tinham decretado a proibição de haver qualquer procissão durante a Semana Santa e durante a Quaresma nas ruas da Nicarágua. Também forçaram já a saída de inúmeras congregações religiosas, nomeadamente, e só para dar alguns exemplos, das Irmãs Trapistas e também as Missionárias da Caridade, as irmãs que foram fundadas pela Santa Madre Teresa de Calcutá. A saída agora da Nicarágua do último representante diplomático da Santa Sé e o consequente encerramento da embaixada em Manágua é de facto algo de muito invulgar que não augura nada de positivo depois de todos estes incidentes e perseguições à Igreja Católica, como os nossos colegas do Rome Report documentam numa peça que vamos ver já de seguida. Nicaragua has deported Marcel Diouf, the Carge de Fera of the Nunciature in the capital city of Managua. Before him, in 2022, the Ortega regime had already expelled the apostolic nuncio, Waldemar Stanislaw Sommer. Diouf moved to Costa Rica along with 300,000 Nicaraguans after given 7 days to leave the country on March 10th. That same day, the Argentinian news portal Infobae published an interview with Pope Francis, where he condemned the imprisonment of Bishop Ronaldo Alvarez. He also said that the only explanation he found for President Ortega's decisions is that he is suffering from an imbalance. Since 2018, the Ortega government has been specifically persecuting the Catholic Church after priests across the country welcomed anti-regime protesters into their parishes. The authorities have already expelled nuns, such as the Missionaries of Charity, deported 222 opponents, and imprisoned the Bishop of Matagalpa. Falámos há pouco de Dom Valdemar Stanislau Sommertag. Ele era o núncio apostólico, ou seja, ele era o embaixador do Vaticano na Santa Sé e foi expulso deste país, fez agora 1 ano. Entretanto, tendo ficado livre do seu posto diplomático, o Papa decidiu que Dom Valdemar iria passar a ser o embaixador do Vaticano não de um país, mas de 4, a Guiné-Bissau, o Senegal, Cabo Verde e a Mauritânia. E falamos disto agora porque Dom Valdemar Sommertag esteve de visita à Guiné-Bissau. Foi a primeira vez no país e ele teve palavras muito elogiosas para com a rádio diocesana local, que é apoiada pela Fundação AIS. Já lá iremos, para já, Catarina, e de forma breve, que retrato podemos fazer de Dom Valdemar? Quem é este embaixador da Santa Sé? Bom, Paulo, o Paulo já disse praticamente tudo. De facto, ele foi expulso da Nicarágua pelo governo, Daniel Ortega, em março do ano passado. E, portanto, este bispo polaco, Dom Stanislau Sommertag, de 56 anos de idade, foi então nomeado pelo Papa em setembro como embaixador da Santa Sé para a Guiné-Bissau, para o Senegal, Cabo Verde e Mauritânia, que formam, no seu conjunto, uma conferência episcopal interterritorial. Portanto, ele é formado em Direito Canónico, já trabalhou nas nunciaturas da Tanzânia, da Bósnia, de Israel, da Palestina, do Chipre e também em Roma. Ou seja, é de facto um diplomata já com bastante experiência, apesar de ser ainda relativamente novo. Dom Stanislau Sommertag esteve de visita, como dissemos, à Guiné-Bissau para apresentar as suas credenciais e durante a curta visita destacou a importância da rádio Solmansi, que é apoiada pela Fundação AIS, como já dissemos, mas falou também da escolha do novo bispo para a Diocese de Bafatá. Mas não adiantou muita coisa. Não, de facto não adiantou muita coisa, nem se esperar por parte de um diplomata. Portanto, esta foi a primeira visita que fez à Guiné-Bissau, que era uma visita muito aguardada, com grande expectativa, precisamente para saber se já haveria alguma novidade relativamente à nomeação do novo bispo para a Diocese de Bafatá,
que está sem líder desde que Dom Pedro Zilli faleceu em abril de 2021, vítima de Covid-19. Portanto, a única coisa que o Núncio referiu é que o processo está a andar, que a Nunciatura está, de facto, a fazer o seu trabalho para procurar nesta procura deste sucessor de Dom Pedro, que foi, e é importante também dizê-lo aqui aos nossos telespectadores, um bispo muito querido e muito amado pelo povo. Já iremos falar da Rádio Solmanci, a Rádio Diocesana da Guiné-Bissau, que mereceu, como dissemos, palavras de apreço do novo embaixador da Santa Sé. Mas antes, importa recordar, Catarina, que esta visita ocorre num tempo também de alguma tensão, até porque houve no ano passado um ataque a uma igreja católica, algo nunca visto em toda a história do país. E não só, Paulo. Portanto, esta visita do Núncio Apostólico ocorre apenas 6 meses depois do Governo ter anunciado também a suspensão das isenções fiscais à Igreja Católica, equiparando a uma ou outra qualquer ONG, e depois também do ataque que houve à Igreja de Gabu, na Diocese de Bafatá, que foi, como o Paulo referiu, algo que nunca tinha sido visto em toda a história do país. Estamos a falar da Guiné-Bissau a propósito da primeira visita do novo Núncio Apostólico a este país africano de língua oficial portuguesa. Além de ter apresentado as suas credenciais como embaixador, Dom Stanislau fez questão de visitar algumas das estruturas da Igreja Católica para ficar a conhecer melhor o trabalho que está a ser realizado neste país. Sim, durante os poucos dias que esteve na Guiné-Bissau, o Núncio visitou algumas das estruturas que atestam bem o trabalho da Igreja Católica em áreas tão distintas como a educação, a saúde ou a comunicação. Portanto, Dom Stanislau visitou a Rádio Solmanci, que é a emissora católica da Guiné-Bissau, visitou o Hospital Pediátrico São José de Bor, a Casa de Acolhimento de Crianças Abandonadas Bombarã e a Caritas Nacional e também a Universidade Católica. E no final da visita, o Núncio Apostólico salientou a importância da missão que tem vindo a ser realizada pela Rádio Solmanci. Nós temos o registro das suas palavras, precisamente aos microfones da rádio da Igreja e já devidamente traduzidos e tudo. Ha avuto una buona impressione, ovviamente, perché qui la Chiesa è viva. E incontrò uma igreja viva e dinâmica. E interessante esta possibilidade di un dialogo e a Rádio Solmanci está sendo strumento di dialogo aqui na terra da Guiné-Bissau e na igreja da Guiné-Bissau. E è molto interessante tutto il trabalho che a Rádio Solmanci sta facendo. Il valore della pace è fondamentale per tutti noi, non solamente per la Chiesa. Um trabalho pela paz, disse mesmo agora Dom Stanislau, o Núncio Apostólico, sobre a missão da Rádio Solmanci na Guiné-Bissau. Estas são palavras que nos enchem também de satisfação, até porque, Catarina, esta é uma rádio apoiada pela Fundação AIS, uma rádio fundada em 2001, ou seja, há já 22 anos. Sim, já há 22 anos. De facto, Paulo, a Rádio Solmanci tem vindo a desempenhar um papel extremamente relevante na Guiné-Bissau. Como disse, foi fundada em fevereiro de 2001 pelo missionário italiano David Siocco, primeiro apenas com uma rádio local, mas depois foi ganhando expressão nacional e hoje a rádio tem 3 estúdios em Bissau, Mansour e Bafatá e tem retransmissores que lhe permitem chegar praticamente a todo o território. Num país pobre, um dos mais pobres do mundo, a Rádio Solmanci consegue cumprir com a sua missão graças ao apoio que recebe, nomeadamente da Fundação AIS. Neste caso concreto, Catarina, a ajuda foi através da oferta de um veículo todo-terreno. Sim, é um carro todo-terreno que se tem revelado essencial para o trabalho dos repórteres, dos sacerdotes, enfim, todas as pessoas envolvidas no trabalho da Rádio Solmanci, para que se possam deslocar a todos os lugares, a todas as aldeias, mesmo as mais distantes. E não se pense que é uma coisa pouca, porque, de facto, as estradas na Guiné são muito, mas mesmo muito más. Tão más que Casimiro Jorge Cajucamo, o seu diretor, fala até em inferno. Ele não faz a coisa por menos. Vamos recuperar agora a entrevista ao diretor da Rádio Solmanci em setembro do ano passado, quando Casimiro Cajucamo esteve de passagem por Lisboa. Ele fez também questão de referir o apoio da Fundação AIS, essencial para que esta emissora católica possa continuar
com o seu trabalho de evangelização e de promoção cultural da Guiné-Bissau. Essa viatura é exatamente para apoiar um projeto da rádio virado à sensibilização sobre o perigo de radicalismo no país. É exatamente. Muito bem. Vamos fazer algumas ações no terreno, no interior do país, estradas do país. É que ninguém vai? Não, quem anda nas estradas da Guiné-Bissau já experimenta como é inferno. O inferno. Inferno, exatamente. Estradas horríveis. Não é qualquer viatura que vai às diferentes localidades do país. Então é por isso que pedimos esse apoio para podermos ir até as últimas aldeias para levar a mensagem da igreja. Exato. A minha primeira mensagem é pedir a Deus que lhes dê mais anos de vida, saúde, sobretudo, e triplo daquilo que têm dado à Fundação AIS, que acaba por chegar a nós também e outras instituições da Igreja Católica. Esse é o primeiro pedido, que tenha mais vida, mais saúde, prosperidade e tudo. Segundo, é para manterem ou reforçarem esse apoio à Igreja da Guiné e às outras igrejas, sobretudo a Igreja da Guiné, que neste momento tem desafios enormes, precisa de apoio para poder manter a sua presença, seus apoios. E a Rádio Solmanzo também. Precisamos de mais apoios, porque o recurso interno da rádio dá para cobrir apenas 53% das atividades da rádio. E vamos continuar sintonizados de alguma forma com embaixadores da Santa Sé. Mas agora vamos até Genebra, na Suíça, pois o observador permanente da Santa Sé na ONU, Dom Fortunatus Nevashukovu, lembrou, em sessão em que se assinalou o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em cada 7 cristãos no mundo, um sofre perseguição por causa da sua fé. Palavras que, Catarina, foram recuperadas do discurso do Papa Francisco em janeiro perante os embaixadores creditados no Vaticano. Exatamente, Paulo. Portanto, o embaixador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas participou então na sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, portanto, na sessão em que se assinalaram os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e citou o próprio Papa Francisco, que lembrou, de facto, esse número trágico que diz muito sobre a perseguição religiosa no mundo. Portanto, em cada 7 cristãos, um é perseguido por causa da sua fé. Este discurso nas Nações Unidas foi significativo por se tratar de um momento de alguma forma solene, mas também por ter sido uma oportunidade para, ao mais alto nível, se ter levantado a questão da liberdade religiosa. Sem dúvida, Paulo, e com este discurso o observador permanente da Santa Sé levou a temática da perseguição religiosa a um dos mais significativos fóruns internacionais, deixando de facto o alerta para a repressão e os abusos nos últimos anos contra as minorias religiosas, principalmente os cristãos, em muitos países do mundo. Esta sessão, que marca o 65º aniversário da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai prolongar-se até 4 de abril. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já discursou logo na abertura, reafirmando que os direitos humanos não são um luxo, mas sim a solução para muitos dos problemas do mundo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Gomes Cravinho, também já participou, tendo referido a 28 de fevereiro que o mundo assiste a um grande retrocesso nos direitos humanos. Vamos recuperar agora um excerto das suas palavras. Assistimos com muita preocupação a grandes retrocessos e a persistentes violações dos direitos humanos das mulheres e das meninas.
Assistimos a processos de erosão democrática, de desinformação, assistimos à ameaça contínua do terrorismo, à persistente chaga da discriminação, do ódio, do racismo e da xenofobia. São flagelos que testam a solidez e coesão das nossas comunidades. Foi João Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Mas vamos voltar agora à frase, no fundo, à expressão que nos trouxe aqui. Em cada 7 cristãos no mundo, um é perseguido por causa da sua fé. Vamos recuperar agora esse momento em que o Santo Padre colocou a questão da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos como o tema principal do seu discurso perante os embaixadores creditados na Santa Sé. Este discurso aconteceu em janeiro, mas, como já vimos, continua a ser replicado em diversos fóruns internacionais. La pace esige anche che sia riconosciuta universalmente la libertà religiosa. È preoccupante che ci siano persone che vengano perseguitate solo perché professano pubblicamente la loro fede, e sono molti i paesi in cui la libertà religiosa è limitata. Circa 1/3 della popolazione mondiale vive in questa condizione. Insieme alla mancanza di libertà religiosa vi è anche la persecuzione per motivi religiosi. Non posso non menzionare come alcune statistiche dimostrano che un cristiano ogni 7 viene perseguitato. Al riguardo esprimo l'auspicio che il nuovo inviato speciale dell'Unione Europea per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione Europea possa disporre delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente il proprio mandato. Nello stesso tempo è bene non dimenticare che la violenza e le discriminazioni contro i cristiani aumentano anche in paesi dove questi non sono una minoranza. La libertà religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di esprimere le proprie convinzioni nell'ambito della vita sociale in nome di un malinteso concetto di inclusione. La libertà religiosa, che non può ridursi alla mera libertà di culto, è uno dei requisiti minimi necessari per vivere in modo dignitoso e i governi hanno il dovere di proteggerla e di garantire a ogni persona, compatibilmente con il bene comune, l'opportunità di agire secondo la propria coscienza anche nell'ambito della vita pubblica e nell'esercizio della propria professione. Quase já a chegar ao intervalo, vamos regressar agora ao continente americano para falar de 2 países, o Haiti e a Bolívia, que têm muita coisa em comum. Ambos estão no continente americano, ambos estão marcados pela pobreza e em ambos a Igreja é apoiada pela Fundação AIS. Um apoio que chega de muitas formas, mas hoje quero destacar apenas uma: a mobilidade através da entrega às dioceses de veículos capazes de enfrentar estradas difíceis, às vezes quase inexistentes, como as da Guiné-Bissau, de que falámos há pouco. Mas para já, Catarina, vamos ao Haiti, pois esta história tem mesmo de ser contada, até porque temos falado aqui do Haiti sempre por causa de ataques, de raptos, de violência, e há, digamos, um outro olhar que também é preciso ter sobre este país, o da solidariedade. Na diocese de Port-de-Paix vamos encontrar um sacerdote que já chegou a transformar o carro oferecido pela Fundação AIS em ambulância. É verdade, Paulo, e esta é de facto uma daquelas histórias que mostram a importância do nosso trabalho e como ele é tão precioso. Portanto, o Haiti é, como nós sabemos, um dos países mais pobres do mundo e, portanto, numa das dioceses mais remotas e mais empobrecidas, Port-de-Paix, e que tem também uma baixa cobertura médica, é comum haver doenças como a cólera, por exemplo, que obrigam de facto a um cuidado especial com as populações mais frágeis, nomeadamente os idosos e as crianças. E a situação é de tal forma deficitária, isto em termos de cuidados de saúde, que o padre a quem foi entregue o carro oferecido pela Fundação AIS o utiliza também como pronto-socorro.
Sim, podemos dizer isso de facto, Paulo. Portanto, o padre Jean Villeneuve, que é o responsável pela paróquia de Santa Bernadette Soubirous de La Visite, tem utilizado o carro que a Fundação AIS lhe deu à sua diocese para tudo e mais alguma coisa. E muito especialmente, de facto, como ambulância. Uma ambulância que, na verdade, é apenas o carro do pároco local. Isto é mesmo uma igreja de mangas arregaçadas. Uma igreja todo o terreno que vamos encontrar também na Bolívia. Neste caso, o carro que a Fundação AIS ofereceu serve para quê, Catarina? Olha, Paulo, serve acima de tudo para que o pároco possa, de facto, chegar aos seus paroquianos, possa estar com os seus paroquianos. Neste caso, o problema é que a paróquia fica situada numa região montanhosa, numa zona agreste e pobre, quase sem estradas, Paulo. E o que se passa é que, de facto, o carro que o padre tinha ficava quase sempre atolado na lama ou, pura e simplesmente, não conseguia ultrapassar os buracos nos caminhos e isso tornava praticamente impossível a sua missão como pároco. Além de precisar de um carro todo-terreno, este padre de que estamos a falar e que é italiano, precisa também de muita energia para ajudar os seus paroquianos. É que a pobreza nesta região é quase endémica. Sim, por ali tudo é difícil, Paulo, e foi por isso mesmo que o padre António Zaviatelli nos pediu ajuda. Portanto, sem o carro ele não conseguia contactar com as pessoas, com as famílias que vivem nas zonas mais remotas, nas montanhas, e não podia, de forma alguma, oferecer a sua ajuda, dar-lhes o seu apoio. Uma ajuda que é essencial, especialmente para os jovens. Sim, é verdade. Portanto, de facto, como a sobrevivência no dia-a-dia é cada vez mais difícil, isso tem, de facto, levado os jovens a quererem abandonar esta zona tão dura das montanhas. Como resultado, muitos jovens deixaram mais cedo as suas casas, a escola, para poderem procurar então a sua sorte nas cidades, onde, na maior parte das vezes, infelizmente, acabam por viver no pesadelo das favelas, onde existe desemprego, álcool, drogas e a criminalidade são, de facto, a ordem do dia. Obrigado, Catarina. Há um antes e um depois nesta história e também na história anterior que escutámos sobre o Haiti. Um antes e um depois que acontece graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. Os dois carros que foram entregues a dois sacerdotes ajudam a fazer a diferença nestes dois países marcados pela pobreza e também pela violência. Mas vamos focar-nos agora na Bolívia, para ficarmos a conhecer um pouco melhor esta realidade que é dura e difícil em que vivem as comunidades cristãs neste país. Vamos ao encontro de Dom Cristóbal Bialazic, que está na Diocese de Oruro, uma região também muito marcada pela pobreza e pela exclusão. O bispo vai nos explicar que a Igreja criou um conjunto de refeitórios populares para ajudar os mais necessitados. Refeitórios que são também um sinal da solidariedade da Fundação AIS. La Iglesia está siempre atenta a todos los sectores, como el Papa Francisco dice, despreciados, marginados, y parece que estamos mejorando. Hay mejores caminos, hay mejores escuelas y hay muchas nuevas construcciones, pero hay mucha pobreza todavía. Lo que nos indican son los comedores populares. Cada rato más gente viene para pedir pan de cada día y agradecemos profundamente a ICN que nos está colaborando justamente en estas obras para disminuir y atender a los pobres, para estar junto con ellos. Aquí vienen toda la gente que no tiene recursos para poder tener comidita y entonces vienen aquí a servirse un plato de comida. Nuestra madre fundadora ha organizado el comedor que se llama La Olla del Pobre. Pueden entrar el que pasa, no decimos usted no es de aquí. Vienen hasta 200. Al entrar les hacemos rezar y después hacemos todo lo posible para que ellos se vayan contentos y queden satisfechos. Escutamos mesmo agora a irmã Nelly a falar-nos da panela do pobre que em Oruro, na Bolívia,
ajuda a combater a fome entre os mais pobres dos pobres. E da Bolívia, num salto enorme agora no globo, vamos até à China, vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que todas as semanas nos traz sempre um olhar também muito atento sobre o que se passa na vida da Igreja nesta região do globo. O bispo emérito de Hong Kong, cardeal Don John Tong, esteve reunido em Macau com os antigos alunos do Seminário de São José no passado dia 19 de março. No passado dia 19 de março, como os fiéis bem se recordam, foi dia de São José. Ele que é um dos patronos de Macau, ele que é também um dos patronos do seminário com o seu nome, o Seminário de São José de Macau, e é também o patrono, como não há duas sem três, dos antigos alunos, ou da Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José. O cardeal Don John Tong foi também ele aluno em Macau, embora tenha nascido em Hong Kong, e no dia 19 presidiu a missa solene, não só para assinalar tão importante dia, como também os 23 anos da Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José. Na cerimónia esteve presente, claro está, o bispo de Macau, Dom Stephen Lee, e no final todos eles estiveram reunidos num jantar convívio num dos restaurantes da cidade. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da Nigéria, a propósito da campanha que a Fundação AIS está a realizar nesta quaresma e sobre a qual nós ouvimos um padre logo no início do programa. E vamos, claro, retomar também a conversa com o padre Lucas Perozzi, que está em Kiev, na Ucrânia, e que nos concedeu uma grande entrevista. Vale a pena ficar aí desse lado para escutar tudo o que ainda temos para lhe contar. Até já! Depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, we need divine protection, we need divine protection. Deceit and deception, rescue me, we need divine protection, we need divine protection. Deceit and deception, rescue me, we need divine protection, we need divine protection. Aikona Ulebi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona Ulebi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth.
Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então à Nigéria. No início do programa, desta emissão, nós escutámos o lamento de um sacerdote, o padre Policarpo Lama, sobre a violência, por vezes brutal, dos pastores nómadas Fulani contra as comunidades cristãs, nomeadamente os agricultores. Vamos recuperar essas palavras. So they invade our lands, they kill our people. If you go to such places like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. Estes alertas do padre Lama vêm sublinhar, vêm dar atualidade às palavras também de Dom Wilfred Anagbe, o bispo de Makurdi, que no ano passado, numa breve declaração à Fundação AIS, dizia que há um plano para islamizar a Nigéria. Mas este bispo diz que se está a assistir já a uma guerra de ocupação, de invasão islâmica das terras e dos territórios que historicamente sempre pertenceram aos cristãos. São 40 segundos apenas, mas o que Dom Wilfred Anagbe diz ajuda a compreender o que se está a passar neste país, a Nigéria, que é o país mais populoso de África e também a sua maior economia. So in this situation in Nigeria, we feel strongly that this is a plan of Islamizing Nigeria, which is coming up in this fashion.
with these herdsmen terrorists that are now have to attacking only Christian states in northern Nigeria, southern Kaduna, Plateau State, Jos in Plateau State, Makurdi Benue State, and then Taraba State. And this is clearly a way of elimination and occupation and invasion of the territory that belongs to us. We are calling on the Western Christians and the Western world to join forces and be able to let it go, because Nigeria belongs to the Committee of Nations in the United Nations and also in the Commonwealth of Nations. A questão dos pastores nómadas Fulani, de que estamos a trazer aqui hoje ao nosso programa, é de facto complexa. É difícil saber se o número de vítimas destes pastores muçulmanos, que historicamente têm uma enorme rivalidade com os agricultores cristãos, disputando com eles as terras, pastagens, mas que nos últimos anos têm revelado uma agressividade cada vez maior, passando a usar também armas cada vez mais sofisticadas, o que permite perguntar quem estará interessado em transformar estes homens, os pastores nómadas Fulani, em milícias armadas. O que é que diz, Catarina, o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS, sobre os Fulani? Bom, Paulo, segundo os dados apurados pela Fundação AIS, há cerca de 7 milhões de Fulani na Nigéria. Portanto, são um grupo seminómada, são pastores e estão presentes em vastas regiões do país, mas muito principalmente nos estados centrais da Nigéria. Eu referi a histórica rivalidade entre os Fulani e os agricultores cristãos. O relatório da Fundação AIS também fala disso. Sim, claro. Portanto, o antagonismo entre os pastores Fulani, que são, na sua esmagadora maioria, muçulmanos, e os agricultores, que são também, na sua esmagadora maioria, cristãos, é de facto histórico. E o relatório da Fundação AIS refere que há entre as duas comunidades um constante conflito e que se explica pela necessidade crescente dos pastores de terem acesso às terras para que os seus animais possam pastar. Mas se historicamente as coisas são assim, como é que se explica agora este recente aumento de violência? Bom, uma das explicações é de facto por causa das alterações climáticas, que têm vindo a obrigar os pastores a procurar novas pastagens e com isso também entrar em conflito com as comunidades agrícolas presentes nessas regiões. A terra e a água, que são bens escassos. Precisamente, mas há outros fatores, Paulo. Há pouco o Paulo referiu que os Fulani usam agora armas mais poderosas. O que se sabe é que as pequenas minorias de extremistas muçulmanos Fulani estão de facto a procurar capitalizar estes ataques, que já existiam, como numa ofensiva agora contra os cristãos. Obrigado, Catarina. Agora que conhecemos um pouco melhor esta realidade, vamos então recuperar o testemunho de um sacerdote que presenciou a violência dos pastores nómadas Fulani na Nigéria. O padre Policarpo Lama pertence à diocese de Jalingo, situada no nordeste da Nigéria, e o que tem para nos dizer merece ser escutado com atenção. Este é um trabalho em que participou também Stefan Ashiza, o responsável pelo secretariado de Malta da Fundação AIS. As from 2014 till today, up to 1,000 people. I saw many corpses and injured persons that were macheted by the Fulanis. Mass burial took place. 2 priests were killed with their parishioners celebrating Mass in Benue State. The Fulani headsmen come during the night and they torch and burn the whole village with people, churches and everything. So they invade our lands, they kill our people. If you go to such places, like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. A tragedy that's unfolding in front of our eyes. And the Western countries seem to be reluctant to do anything about it. In fact, I may say that they are turning a blind eye onto that. We as Christians cannot do so. These people are suffering as we speak. When the Fulanis come, starting shooting,
and many people were killed in the village, including my brother. I was also raped and dead. It was on my birthday when the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. When they come, they use the word Allahu Akbar. God is great. So if you are coming to fight a particular group, why using that word? Using that word implies that they are fighting the Christians. So they destroy Christians' homes, churches. You will see mosque anywhere still standing. Then that shows physically that is really, so that has to do with Christians because they are selective. We call on international communities and organizations to look into our problem. The government might have tried in so many ways, but it's not enough because it's still ongoing. These people need our prayers, first of all. Then, after prayers, we need to sustain them in any way we can. From our side, we are supporting these people. We call on people to also support ACN so that they can reach those who are really in need, like us, especially in Nigeria. Foi o padre Policarpo Lama a denunciar a violência dos pastores nómadas Fulani contra os cristãos na sua diocese na Nigéria. Este testemunho ajuda a compreender a importância, eu diria mesmo vital, da campanha SOS Cristãos da Nigéria, que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal e um pouco por todo o mundo nesta quaresma. Um dos objetivos desta campanha, desta iniciativa, é precisamente a de dar a conhecer esta realidade, tantas vezes ignorada, da violência extrema contra as comunidades cristãs. Exato, Paulo. Há de facto milhares e milhares de episódios de violência, muitas vezes de uma brutalidade inimaginável. Portanto, o que nos contou agora o padre Policarpo é apenas um exemplo da brutalidade que se tem vindo a fazer sentir contra os cristãos na Nigéria. E a campanha da Fundação AIS tem como objetivo isso mesmo, contar estas histórias, denunciar esta situação. Exato, e essa é de facto a nossa missão, Paulo, é o nosso compromisso. É preciso de facto que o mundo saiba o que se passa atualmente na Nigéria, que o mundo saiba que os cristãos estão a sofrer desta forma, desta brutalidade, e que o mundo não fique indiferente e que esta tragédia que está a acontecer agora, que fique indiferente face a esta tragédia que está a acontecer agora na Nigéria. Já falámos disto aqui em programas anteriores, mas importa lembrar que a Fundação AIS produziu para esta quaresma uma pequena revista. Eu tenho aqui um exemplar, um boletim, aqui está ele, em que se dá voz a padres e a irmãs e também a bispos da Nigéria, em que nos contam histórias, por vezes dramáticas mesmo, mas que eles têm vivido. Uma revista, Catarina, que os nossos telespectadores podem pedir. Sim, podem e devem pedir, Paulo, porque ajuda de facto a conhecer a real situação, as dificuldades por que passam milhares de pessoas, milhares de famílias na Nigéria, vítimas destes grupos armados, vítimas desta violência. Quem estiver interessado, o que é que precisa de fazer para receber em casa gratuitamente este boletim sobre a Nigéria? É muito simples, Paulo, basta entrar em contato connosco ou através do nosso site que está a passar neste momento em rodapé e aí podem pedir este relatório sobre a Nigéria ou então ligar-nos também para os nossos contactos que estão neste momento também a passar em rodapé. Basta dizer que querem receber este relatório sobre a Nigéria gratuitamente, que nós teremos todo o gosto em fazê-lo chegar às suas casas. Portanto, tudo o que vem publicado neste relatório é muito importante, Paulo, e tenho a certeza que nenhum dos nossos telespectadores ficará indiferente às histórias, às dificuldades que contamos neste relatório e também aos apelos a que damos voz. Obrigado, Catarina. Um exemplo concreto da ajuda que pode ser dada à Igreja deste país é através das viaturas, dos carros, dos meios de transporte. Curiosamente, já hoje falámos disto aqui, mas na Nigéria, como nos vai contar já de seguida o padre Andrew Danjuma,
é muito mais do que isso. Às vezes, ter um carro é mesmo essencial para a sobrevivência dos sacerdotes, das irmãs e dos bispos. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. There is some kind of an interest by the kidnappers to focus more on the clergy, the Catholic priest, for example. A gentleman on a motorcycle came looking at me suspiciously. I was dressed, of course, in my cassock. Immediately I was alarmed. I got my mask box. I had to start running. Eventually, I came out to the main road where I got a car and left. If I have to go to Mass, I will have to phone the catechists if they had had any news of kidnapping the night before. At the military joint task force on ground, I'm all set. On the basis of their response, I may or may not have to go to that church for Mass. It gives me a whole lot of joy when I go to a village church after all the troubles of getting there and the people are there seated waiting. It's quite encouraging. You will not believe it that people are hungry and yearning for the good news. Here we use motorcycles to carry out our priestly functions and responsibilities, but it's not safe at all. Whereas in a car, it offers some form of protection. Our appeal for cars, for transportation, so that we'll be able to carry the gospel of Christ that we have been mandated to carry to every part of our diocese and beyond. E chegamos ao último país tema do programa de hoje, a Ucrânia, para retomar a conversa, a entrevista com o padre Lucas Perozzi, um sacerdote brasileiro que é o vigário da Igreja da Dormição da Virgem Maria em Kiev, a capital ucraniana. Nós temos vindo a escutá-lo por aqui, sempre no final do nosso programa. A guerra, sabemos, começou já há um ano e não dá sinais de querer abrandar. O que tem vindo a abrandar mesmo, diz-nos o padre Lucas, é a ajuda material. No princípio, conta-nos ele, chegavam caminhões cheios de roupa, de bens, de comida, de medicamentos. Agora, a ajuda vai chegando sim, mas é mais através de donativos. E ele diz que acaba até por ser mais eficaz, como vamos agora já escutar através desta entrevista com o padre Lucas Perozzi, que está em Kiev, na Ucrânia. É muito diferente, muito diferente. Porque no começo vinha muita ajuda, no começo vinha caminhões. Aqui, por exemplo, nós chegamos a receber um caminhão de 22 toneladas de ajuda humanitária. Agora, nós, a ajuda humanitária, paramos. Paramos porque não vem. A ajuda que estão prestando é essa que eu falei, né? Existem organizações que isso está sendo feito agora através de organizações. E a forma que está a ser feita agora, no momento, é através de dinheiro, né? Que se recolhe o dinheiro, a organização manda o dinheiro, nós compramos os produtos aqui e se distribui aqui mesmo. Foi o padre Lucas Perozzi a falar-nos da ajuda que tem chegado à Ucrânia. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Apenas uma nota ainda para lembrar que, através da declaração de IRS, que agora começamos todos a ter de preencher, é possível, de uma forma fácil, gratuita e eficaz, ajudar
esta igreja que sofre ajudar, Catarina, os cristãos perseguidos no mundo. Sem dúvida, Paulo, é importante relembrar de facto que esta é uma maneira muito fácil de ajudar os cristãos perseguidos e de uma forma fácil e prática e que não nos custa nada, porque basta nós fazermos uma cruz na nossa declaração de IRS e assim, dessa forma, já estaremos a doar 0,5% do nosso imposto e estaremos a ajudar, por exemplo, todas estas comunidades que falámos hoje aqui no nosso programa. É muito fácil e é uma forma, de facto, muito prática de podermos ajudar concretamente estas comunidades cristãs que são perseguidas no mundo. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E assim, com esta informação útil, chegamos ao fim do nosso programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.